Oi, gente, passando para deixar um recadinho aqui para vocês. A partir de agora, nós teremos histórias gratuitas toda segunda e sexta-feira. Esse será um pequeno teste que eu irei fazer e não está definido ainda obrigatoriamente para sempre. Então, eu vou ver como que a galera vai gostar e curtir dessas histórias na segunda e na sexta-feira. Mas, como vocês votaram, a terça-feira e a quinta também ficaram bem disputadas. Então, a gente vai fazendo esses testes para ver o que fica melhor para vocês, tá bom? Já para quem é apoiador, teremos 3 histórias semanais, tá bom? A previsão é que toda terça, quarta e quinta saia histórias para vocês lá no Apoia-se e na Aurelo. Assim, vocês terão histórias a semana toda. Para quem quer me apoiar e ter histórias fresquinhas, exclusivas e inéditas, sem interrupções e sem edição, é só ir lá, é apenas R$ 9,00. Nós já estamos implementando e incrementando mais histórias e vocês me ajudam demais. Eu conto com todos vocês, com a colaboração e aceito sugestões, desde que com muita educação. É só enviar um e-mail para boracomeçarpodcast@gmail.com. Pode me chamar lá no Telegram ou também no Instagram, que eu respondo todo mundo, tá bom? É isso, obrigada, beijo! Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô chegando aqui para mais uma história. E dessa vez, essa história não vai ter muitas edições, porque durante o carnaval eu precisei sair, programei algumas histórias e agora eu tô precisando repor aqui pros apoiadores. Então tenham paciência comigo, ok? É tudo eu que faço, não tem equipe, sou sozinha. Então, obrigada pela compreensão. Hoje eu estou trazendo a história da Clotilde. Então, bora começar? A Clotilde, ela é uma mulher muito felizona. Essa história aconteceu quando ela tinha cerca aí dos seus 32 anos e sempre foi uma mulher alto astral, feliz, com muitos amigos. Só que aos 32 anos ela já tinha passado por um divórcio. E isso deixava a Clotilde um pouco pensativa, como se ela tivesse cometido erros na vida, sabe? Como se ela tivesse feito tudo errado, como se ela não tivesse conseguido algo a mais na vida dela. Como se ela tivesse fracassado no âmbito do casamento. Porque por mais que ela fosse uma mulher autoastral e a família dela criou ela dessa forma, de uma certa percepção que ela tinha, ela via que a família ficava meio assim pelo fato dela ter divorciado. Como se ela tivesse que ter tentado um pouco mais, que ela tivesse insistido no casamento. Mas esse casamento anterior havia terminado porque o marido dela simplesmente traiu ela com a secretária dele, estava aí, vamos dizer, injetando dinheiro na secretária, pagando faculdade, entre outras coisas. E a Clotilde, ela não quis saber disso, né? E resolveu a separar. E a família achava que ela deveria ter insistido mais, feito viagens com o marido, enfim. Ela carregava um pouco desse peso e dessa frustração. E naquela época começou aí a vir a utilização maior do Facebook. Então tinha ali a rede social, o Facebook, onde você via, né, os seus amigos, os posts, participava de alguns grupos, enfim. E um determinado dia, em um grupo de vendas, ela estava na tentativa de vender uns aparelhos lá eletrônicos que pertenciam ao marido, que com a separação ele acabou deixando tudo com ela e falou que ela poderia vender. Ela não entendia muito bem daquilo. Estava pedindo ajuda para outra pessoa para poder ali ver um valor específico. Jogou aquilo no Facebook.
né, um perigo, né, gente, tempo de ser passada a perna também. Mas ela não entendia muito bem, ela falou pra mim: "Rayane, o valor que eu tirasse ali pra mim estava bom, eu não sabia nem testar, tinha uns equipamentos também que era dele, e eu estava a fim de desfazer de tudo". Já tinha 1 ano que ela tinha se separado, então ela já estava pronta pra passar por esta fase. Bom, ali naquele grupo, quando ela postou, um rapaz falou com ela, respondeu ao post dela, porque ela realmente estava pedindo uma ajuda. Então ela escreveu algo assim: "Pessoal, não entendo muito bem de eletrônica, tenho esses aparelhos aqui na minha casa, junto com alguns equipamentos de reforma, e eu gostaria de vender, mas eu quero entender um pouco melhor. Será que alguém pode me ajudar? São equipamentos de segunda mão, mas que estão novos", enfim. Ela falou algo desse tipo, e aí um rapaz respondeu ao post falando que chamaria ela para conversar, para que ele pudesse explicar melhor para ela. Bom, quando ela entrou no perfil desse rapaz, ela ficou bem felizinha, porque era um rapaz muito bonito, em torno aí com a aparência dos seus 20 e poucos anos, e ela ficou assim: "Nossa, que rapaz bonito e tal". E esse post ela havia feito em um grupo da cidade dela. Então ela ficou um pouco mais feliz, porque ela imaginou que aquele cara poderia ser da mesma cidade. Bom, ali o rapaz chamou ela no privado e foi conversando com ela, e eles trocaram, né, mensagens, ele explicou como que funcionava, passou ali uma média de preço, mas a Clotilde também, ela não iria vender logo, né, de cara para o primeiro cara que falou ali para ela e que deu a média de preço. Então ela ia verificar ali com umas 3 pessoas, se cada um desse uma média de preço, ela ia colocar ali para poder vender nos grupos mesmo de Facebook. Só que esse cara, ele começou a puxar um pouco mais de assunto com ela e demonstrar um pouco mais de interesse, falando que havia visto a foto dela, que achou ela uma mulher interessante, e ali na fotinha dela estava falando que ela era divorciada, então ele já veio e falou: "Nossa, uma mulher tão bonita, tão nova, divorciada e tal. Tenho certeza que ele não deu o devido valor, que ele não via aquilo que você era". Começou a jogar essas cantadas, e a Clotilde ali, emocionada, né, falou: "Nossa, que legal". E aí eles puxaram o assunto para saber onde que eles moravam. E aí esse cara respondeu, para infelicidade da Clotilde, que ele não era daquela cidade, que ele estava no grupo porque ele tinha parentes ali na região e que de vez em quando ele fazia alguns negócios na região, mas que na verdade ele morava em uma cidade que ficava a cerca de 300 quilômetros de distância da dela. Ele morava numa cidade mais litorânea e ele explicou para ela onde que ele morava e tal. E ele começou a conversar com ela, e depois desse dia, eles começaram a trocar várias mensagens. Então eles começaram a conversar todos os dias, aquela coisa: bom dia, boa tarde, boa noite. E a Clotilde, ela foi ficando empolgada com aquilo, pegando gosto de estar trocando mensagem com aquele rapaz. E por mais que ela não fosse tão mais velha assim, ela ficava, né? Nossa, um rapaz tão novinho, a fim de mim. Ela não se sentia tão bonita quanto antes. E aí, com essa conversa com esse rapaz, ela deu uma engrenada, entrou numa academia, começou a fazer caminhadas à noite. Ela realmente se sentiu empolgada com essa nova conversa. Bom, a conversa vai, conversa vem, e aí ela falando, né, querendo conhecer ele o mais rápido possível, perguntando quanto que ele ia vir visitar os parentes, que ela já estava louca querendo conhecer ele, e ele a mesma coisa. E com essas conversas de vai e vem, eles também trocaram ali algumas mensagens mais calientes, falando sobre o que aconteceria no momento que eles se vissem. E eles falavam sobre tudo. Inclusive, pela distância, a Clotilde, com muito medo, né, de às vezes eles não darem tão certo,
ela perguntava sobre as preferências dele, como que ele gostava de beijar, como que era isso, como que era aquilo, como que ele se vestia, os lugares que ele gostava de frequentar. Esse tipo de coisa para entender até da personalidade dele, enfim. Bom, a Clotilde ficando toda empolgada, até que um dia estava chegando ali, faltava cerca de um mês para um feriado prolongado. E esse rapaz entrou em contato com a Clotilde e falou para ela: olha, tá chegando um feriado prolongado e eu peguei um serviço aí há um tempo já em uma pousada aqui da cidade. E mesmo sendo feriado, eu consegui conversar com esse patrão e ele vai reservar um quarto aqui pra gente com um valor mais em conta. É um quarto assim paradisíaco, com banheira, de frente para o mar, aquela coisa de doido mesmo. E a gente vai conseguir um preço bacana, porque eu tô trabalhando aqui para ele e depois eu vou ter que pagar de outras formas aqui também com o meu serviço, fazer uma hora extra. Mas para mim não é um problema, eu tô louco para te conhecer. Bom, aquilo ali a Clotilde ficou louca e ele já mandou algumas fotos para ela. E aí, gente, aquela coisa de louco. Era assim, uma pousada realmente incrível, com café da manhã variado, servia almoço, que no almoço tinha inclusive peças de comida japonesa, assim, sabe. Então tinha de tudo, tinha lula, camarão, tudo ali servido. E a Clotilde pensando: "Nossa, vou ficar no paraíso". Ela se programou para passar 5 dias, e esse rapaz passou ali uma parte do valor para ela. Porque como que seria? Vamos supor que a diária nessa pousada em dias comuns ficasse aí uns R$ 1.200 por dia. Para cada um daria 600 por pessoa. Esse patrão ele estava fazendo a metade do valor. Então, se ao todo eles teriam que pagar 6.000, eles teriam que pagar apenas 3. E aí 1.500 seria dela e 1.500 seria desse rapaz. Só que aí ele falou, né, que além disso tinha alimentação por fora e tudo mais. Então ele combinou com ela de 2.000 para cada, para eles ficarem tranquilos ali e ela pagaria a própria passagem dela, enfim. Bom, a Clotilde se programou, ela comprou as passagens e no lugar dela passar o valor para o dono da pousada, ela pediu a conta desse rapaz e fez a transferência para a conta desse rapaz, para que ele pagasse a pousada. Porque como que havia sido combinado, era metade do valor e ele conhecia o cara, ele ia pagar direto lá pro cara, em mãos, enfim. Então ficaria melhor dessa forma. Clotilde se programou, já reservou as passagens e estava louca para poder conhecer esse cara, o Jurandir. E aí, gente, ansiosa, o tempo foi passando e ela foi pegando ali mais informações com ele de onde era a pousada, qual o nome da pousada, e ela foi reservando aquelas fotos e tal. E faltando ali 2 semanas para ir, ela já tinha mandado dinheiro para esse cara, e ela apaixonada, louca, né, com esse cara e tal. Antes dela ir, umas 2 semanas antes, ela se encontrou com algumas amigas no bar à noite. E ali todo mundo conversando e rolou o assunto, né: "Ai, para onde vocês vão nesse feriado? O que vocês vão fazer?". Cada uma ali foi falando: "Ah, eu vou ficar em casa com as crianças, eu vou viajar depois e tal". E aí a Clotilde falou: "Menina, conheci um rapaz que mora em Ubatuba. E ele tá trabalhando numa pousada, a pousada lá é dos deuses, assim, assim, assado, desse jeito". E aí uma amiga dela falou assim: "Menina, você sabia que o Jefferson, meu marido, a família dele é de lá?
sério? Qual que é a pousada que vocês vão ficar e tal?". E aí a Clotilde ficou animada, né, porque ela poderia receber ali algumas indicações da amiga e tal. E aí ela mostrou algumas fotos da pousada e mostrou ali o nome da pousada. E a amiga dela falou: "Nossa, é estranho. Eu não conheço essa pousada lá, assim, né. Lá não é tão grande, mas assim, com certeza eu poderia conhecer uma pousada como essa, né, muito famosa e tal". E aí ela falou assim: "Ô Clotilde, me manda essas informações que eu vou pedir o meu marido pra olhar, quem sabe se essa pousada for tão boa assim, eu passo pelo menos um dia ou 2 lá com esse café da manhã que você tá falando, esse almoço, vale a pena e tal". E aí a Clotilde mandou tudo pra ela. Bom, elas ficaram ali no barzinho, cada uma foi embora pra casa. No outro dia, esta amiga entra em contato com a Clotilde e fala pra ela: "Olha, amiga, eu mandei para o meu marido aqui e, assim, a Clotilde, antes de enviar, ela tinha pegado mais ou menos o endereço dessa pousada, a rua e tal. E aí a Clotilde enviou esse endereço pra amiga dela. E aí, gente, essa amiga falou assim: "Olha, meu marido conhece essa rua, essa é uma rua conhecida lá, e assim, ele falou que vai até confirmar com os familiares dele, mas não tem conhecimento dessa pousada lá não". A Clotilde achou estranho, mas ela falou: "Ai, amiga, provavelmente é uma pousada nova, né, algo novo que tá rolando lá e tal. Mas já tá tudo pago, já tá tudo certo, ele me mandou, né, que estava reservado e tal". E aí essa amiga da Clotilde falou: "Amiga, como que você conheceu ele?". Pegou as informações e falou pra Clotilde: "Olha, toma cuidado, porque pode não ser muito bem assim". Bom, a Clotilde, né, deixou a amiga dela meio que pra lá, e aí não acreditou muito no que a amiga estava falando. Passado mais alguns dias, essa mesma amiga ligou pra Clotilde de novo e falou assim: "Olha, meu marido conversou com os parentes dele lá, o pessoal chegou até passar em frente desse endereço que você deu, e ninguém conhece, a gente chegou até a pedir pra eles perguntarem ao redor lá, e ninguém conhece essa pousada lá em Ubatuba. Será que ele não tá enganado, não é uma outra cidade e tal?". Falando assim, mais delicadamente. Bom, a Clotilde ficou um pouco irritada, porque ela já estava tudo certo, ela já tinha pago, e ela tinha combinado com esse cara, ela estava conversando com esse cara, até que a Clotilde mandou uma mensagem pra ele e falou: "Olha, minha amiga tá achando muito estranho essa pousada, porque ninguém encontrou essa pousada com esse nome lá na região e tal, você pode me falar o que que é?". Ela mandou essa mensagem, demorou para poder ter uma resposta, até que ela recebeu uma resposta do rapaz, escrito apenas, "Me desculpe, sinto muito". E aí, gente, ela foi bloqueada. Ela foi bloqueada em tudo, não conseguiu mais entrar em contato com esse rapaz, conversava com ele todos os dias e de repente esse rapaz pede desculpa e some do nada. A viagem estava chegando e ela foi ficando cada vez mais reprimida, cada vez mais triste, né, por conta do que tinha acontecido. A ficha dela naquele momento ainda não tinha caído. Ela chegou a pensar que ele poderia ter sido assaltado, roubaram o celular dele, por isso que ele não estava respondendo. Ela entrou naquela fase de negação, e aí conversando com essa amiga, ela contou tudo. A data da viagem estava se aproximando, a passagem já estava comprada, e aí essa amiga dela resolveu viajar com ela, já que o marido tinha, né, essa família lá, ela resolveu viajar para Ubatuba com essa amiga. Ela foi com uma passagem para lá e, assim, feriado, as coisas tudo lotada, eles acabaram ficando
porque essa amiga com o marido tiveram que ir depois, porque ele teria que trabalhar, então ela chegou lá um pouco antes, mas ela já chegou indo na casa dos familiares desse marido da amiga, se hospedou lá nessa casa, acabou curtindo esse feriado dela, mas ela acabou perdendo aí uns R$ 2.000, que pra época, né, era bem mais caro do que é hoje. E ela se sentiu muito mal. Foram alguns meses conversando com esse rapaz, se sentindo extremamente apaixonada. E depois de um tempo, quando ela voltou dessa viagem, ela resolveu ir até a delegacia prestar uma queixa. Ela tinha, né, imagens e fotos desse cara, do perfil dele, e ao apresentar, junto com um comprovante de transferência que ela havia feito para a conta dele, ela descobriu que este cara tinha vários boletins de ocorrência contra ele. Ele tinha vários estelionatos, né, que ele havia sido aí apontado como responsável. E ela tinha caído no golpe desse cara e, assim, os boletins de ocorrência que ele tinha era cada um de um lugar e um método muito parecido com essa abordagem através de grupos, em postagens de mulheres, né, principalmente mulheres, eh, em grupos de Facebook, onde ele abordava essas mulheres, começava a conversar no privado e cada hora ele falava que ele morava em um lugar, então era uma técnica dele mesmo, né, falar que morava num lugar, fazer parte do grupo da cidade, mas não era daquela cidade, promessas de viagens, até mesmo uma venda falsa de carro, ele havia feito já, né. Pelo que o policial falou para ela lá e o delegado com quem ela conversou passou essas informações para ela, que ele tinha esse modo de operar, que era muito da mesma forma. Essa do carro, a Clotilde ficou sabendo que ele fez tipo assim, ele pediu para a pessoa um adiantamento para ele levar o carro até a pessoa. E ele nunca chegou com esse carro para a pessoa passou para ele aí cerca de R$ 1.500 também e ele nunca devolveu. Então esse cara, né, tinha essa forma de operar e acabou aí fazendo com que a Clotilde se sentisse enganada e ela realmente foi enganada. Hoje a Clotilde não sabe nada sobre esse cara, ela nunca recebeu uma ligação. Esse cara nunca mais entrou em contato com ela, mas ela lembra que ela ficou muito desnorteada na época, ela não curtiu verdadeiramente a viagem, né, a amiga dela ficou tentando animar ela, e hoje a Clotilde fala que ela prefere muito mais contatos cara a cara do que, fazer qualquer tipo de contato online. Se alguém manda mensagem para ela no privado, alguém que ela não conheça, ela evita ao máximo, porque ela não gostaria de passar por isso de novo. Bom, essa história deu ruim da Clotilde. Você já passou por uma situação parecida? Conhece alguém que tenha passado? Apresente o podcast para essa pessoa e deixe a sua história para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me envie o seu áudio com a sua história lá no Telegram. É só entrar no nosso grupo e me chamar no privado para contar a sua história. Nós também temos um grupo no WhatsApp, então entre para saber um pouco mais. E se você quer falar um pouco mais sobre a sua marca, sobre sua lojinha, sobre suas coisinhas aqui no podcast, nós temos aí um público que está crescendo cada vez mais e tudo fica gravado aqui, então as próximas pessoas sempre vão estar ouvindo e a sua loja, sua marca pode estar presente aí durante todo esse tempo aqui com a gente. Então, envie aí a sua mensagem lá no Telegram também, caso você tenha interesse de falar um pouco da sua marca aqui. Eu já estou fazendo, né, uma avaliação de preços que não pesa no bolso de ninguém. Deixe para mim a sua marca, fala aquilo que você tem interesse para a gente conversar
E quem sabe você não deixa a sua marca aqui no podcast. Obrigada por me ouvirem até aqui. Avalie o programa em 5 estrelas e siga para poder ver sempre que sair uma história nova. Ative o sininho e se você me ouve no YouTube, inscreva-se no canal e clique em gostei. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!